Já alguma vez sentiu que a tampa de um frasco de compota parece estar mais apertada do que antigamente? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa mais ofegante do que se lembrava? É uma realidade frustrante, não é? Sentir que o nosso corpo já não responde da mesma maneira, que as tarefas simples do dia a dia, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos no chão, exigem um esforço que antes não existia. Muitos de nós aceitamos isto como uma consequência inevitável de envelhecer. Pensamos, são os anos a pesar, e resignamo-nos a essa perda gradual de força e de independência. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa fraqueza não é uma sentença? E se o segredo para recuperar a vitalidade não estivesse num medicamento caro ou num ginásio sofisticado, mas sim na sua cozinha, escondido à vista de todos no seu prato? A verdade é que os nossos músculos têm uma necessidade específica depois dos 60 anos, uma necessidade que a maioria de nós ignora completamente. Neste vídeo, vamos desvendar os alimentos secretos que são o verdadeiro combustível para a saúde dos seus músculos. Vamos descobrir o que comer, quando comer, e como ajustes surpreendentemente simples na sua alimentação podem reavivar a sua força e devolver-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento que vou revelar é algo que provavelmente já tem na sua despensa, mas que nunca associou a músculos de aço. Vai ficar surpreendido. Vamos então mergulhar no primeiro e mais importante segredo para reconstruir a sua força. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Ao longo da vida, esta parede está constantemente a ser reparada. Alguns tijolos velhos são removidos e tijolos novos são colocados no lugar. Quando somos jovens, colocamos mais tijolos do que aqueles que removemos, e a nossa parede, ou seja, a nossa massa muscular, cresce forte e robusta. No entanto, à medida que passamos os 50 e 60 anos, este processo inverte-se. Começamos a remover mais tijolos do que aqueles que conseguimos repor. A parede começa a ficar com falhas, a enfraquecer. Este processo tem um nome, sarcopenia, e é o principal responsável por aquela sensação de fraqueza, pelas quedas e pela perda de independência. A pergunta é: o que são estes tijolos? A resposta é simples e poderosa. Proteína. A proteína é, literalmente, o material de construção dos seus músculos. Sem proteína suficiente, o seu corpo não tem matéria-prima para reparar e manter a sua massa muscular. É como pedir a um pedreiro para construir uma parede sem lhe dar tijolos. É impossível. E aqui está a verdade chocante. A maioria das pessoas com mais de 60 anos não consome nem perto da quantidade de proteína de que precisa. Pensamos numa pratada de feijão ou num bife e achamos que é suficiente. Mas as necessidades do nosso corpo nesta fase da vida são maiores do que alguma vez foram. Não se trata de comer enormes quantidades de carne todos os dias. Trata-se de ser inteligente e estratégico. O segredo não é apenas a quantidade, mas também a distribuição. Em vez de consumir a maior parte da proteína numa única refeição, como o típico bife ao jantar, o ideal é espalhá-la ao longo do dia. Pense em cada refeição como uma oportunidade para dar aos seus músculos um novo lote de tijolos. Comece o dia com ovos mexidos ou um iogurte grego, que é riquíssimo em proteína. Ao almoço, uma boa posta de bacalhau cozido com grão de bico ou umas sardinhas assadas com batata cozida não só são deliciosas tradições portuguesas, como são autênticas bombas de proteína de alta qualidade. Ao lanche, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços ou um queijo fresco? E ao jantar, uma sopa de feijão enriquecida com um ovo cozido picado ou um peito de frango grelhado com legumes. Veja como é simples. Não se trata de comer mais, mas sim de comer melhor em cada refeição. Lembro-me de um senhor, o senhor Joaquim, que vinha sempre queixar-se de que já não tinha força para tratar da sua pequena horta. Dizia que as costas lhe doíam e que as pernas lhe tremiam ao fim de 10 minutos. Ele comia o que sempre comeu, a comida tradicional portuguesa. Mas o seu pequeno almoço
era pão com manteiga e café, e o jantar era muitas vezes apenas uma sopa. Sugeri-lhe uma pequena mudança: adicionar 2 ovos cozidos ao seu pequeno almoço e garantir que a sua sopa de legumes à noite tinha sempre uma fonte de proteína, como feijão, grão ou um pouco de frango desfiado. Ao fim de 2 meses, o Sr. Joaquim voltou a procurar-me, mas desta vez com um sorriso e um cesto de tomates. Disse-me que a diferença era da noite para o dia. Sentia-se mais firme, mais estável e já conseguia passar a manhã inteira na sua horta sem se sentir exausto. Foram os tijolos extra que fizeram toda a diferença. E dentro do mundo das proteínas existe um tipo de tijolo que é como o mestre de obras, um aminoácido chamado leucina. A leucina é o gatilho, a chave que liga o motor da construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma outras proteínas, o processo de reparação não é tão eficiente. E onde encontramos esta leucina? Felizmente, nos alimentos mais comuns e saborosos, produtos lácteos como o queijo e o iogurte, carne, peixe e ovos são as fontes mais ricas. Para quem prefere opções vegetais, as lentilhas e o grão de bico também são boas fontes. Portanto, o primeiro passo é olhar para o seu prato e perguntar: onde estão os meus tijolos? Onde está a minha proteína? Cada refeição é uma nova oportunidade de fortalecer a sua parede. Agora que estabelecemos a fundação, a importância de ter sempre os tijolos da proteína disponíveis para os seus músculos, vamos falar dos ajudantes essenciais. Porque um pedreiro, mesmo com os melhores tijolos do mundo, não consegue fazer um bom trabalho sem água para a argamassa e sem as ferramentas certas. O primeiro ajudante é talvez o mais simples e o mais negligenciado de todos: a água. Sim, a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação ligeira que nem nos faz sentir sede, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. Ficam mais propensos a cãibras, sentimos-nos mais fatigados e a força diminui. É como tentar fazer um motor trabalhar sem óleo. Ele sobreaquece e falha. Muitas vezes, aquela sensação de cansaço a meio da tarde que atribuímos à idade pode ser simplesmente o nosso corpo a pedir água. A recomendação de beber 1,5 litro a 2 litros por dia não é um exagero. E não espere por ter sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está desidratado. O truque é ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e ir bebendo ao longo do dia em pequenos golos. Se acha a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. Manter-se hidratado é uma das formas mais fáceis e baratas de garantir que os seus músculos estão lubrificados e prontos para a ação. O segundo ajudante essencial é o que eu gosto de chamar de nutriente do sol, a vitamina D. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, mas mesmo assim, muitas pessoas têm deficiência desta vitamina crucial, especialmente no inverno, ou porque passam mais tempo em casa. A vitamina D não é importante apenas para os ossos, como todos ouvimos dizer. Ela desempenha um papel fundamental na função muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma menor força muscular e a um maior risco de quedas. É a vitamina que ajuda o músculo a contrair-se de forma eficiente. Além de apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia nos braços e pernas, de preferência fora das horas de maior calor, podemos encontrar vitamina D em alimentos como os peixes gordos. As nossas sardinhas, a cavala, o salmão e o atum são excelentes fontes. A gema do ovo e os laticínios fortificados também são uma boa ajuda. Garantir que os seus níveis de vitamina D estão em ordem é como dar ao seu músculo o sinal elétrico de que ele precisa para funcionar com força total. A seguir, temos o mineral relaxante, o magnésio. Se a vitamina D ajuda na contração, o magnésio é essencial para o relaxamento do músculo. Já sentiu aquelas cãibras dolorosas a meio da noite ou espasmos musculares? Muitas vezes, isso é um sinal de falta de magnésio. Este mineral participa em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a produção de energia
e a síntese de proteínas, o processo de usar os tijolos de que falamos antes. Onde o encontramos? Nos vegetais de folha verde escura, como os espinafres e as couves, nos frutos secos, como as amêndoas e as nozes, nas sementes de abóbora e de girassol, e, para a alegria de muitos, no chocolate preto com alto teor de cacau. Um pequeno quadrado de chocolate preto por dia pode ser um pequeno prazer que também ajuda os seus músculos. Por fim, mas não menos importante, temos as gorduras anti-inflamatórias, especialmente os ômega 3. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação silenciosa desgasta os tecidos, incluindo o tecido muscular, acelerando o processo de sarcopenia. Os ômega 3, presentes em abundância nos peixes gordos como a sardinha e a cavala, mas também nas nozes e nas sementes de linhaça, são poderosos anti-inflamatórios naturais. Eles ajudam a acalmar esta inflamação, protegendo os músculos e melhorando a sua capacidade de se repararem e crescerem. Comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana é uma das melhores coisas que pode fazer, não só pelos seus músculos, mas também pelo seu cérebro e coração. Portanto, veja bem, não é apenas um único alimento, mas sim uma equipa. A proteína fornece os tijolos, a água fornece a argamassa e a vitamina D, o magnésio e os ômega 3 são as ferramentas e os trabalhadores especializados que garantem que a parede fica forte, estável e bem construída. Agora que já montamos a nossa equipa de construção muscular, com os tijolos da proteína e os seus ajudantes essenciais, falta revelar a peça final, o segredo que prometi no início. É algo que a maioria dos portugueses tem na sua cozinha, usa todos os dias, mas raramente associa à força e à saúde muscular. É o ouro líquido da nossa dieta mediterrânica, o azeite virgem extra. Pode parecer surpreendente. Associamos o azeite à saúde do coração, a temperar saladas, a dar sabor aos nossos pratos, mas aos músculos? Sim, absolutamente. O azeite virgem extra é rico em gorduras monoinsaturadas saudáveis e, mais importante ainda, está carregado de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como o oleocantal. Este composto tem uma ação semelhante à do ibuprofeno, ajudando a reduzir a inflamação no corpo de forma natural. Lembra-se do que falamos sobre a inflamação crônica que desgasta os nossos músculos com a idade? O azeite é um dos nossos maiores aliados no combate a essa inflamação silenciosa. Ao proteger as células musculares do estresse oxidativo e da inflamação, o azeite cria um ambiente mais favorável para a reparação e o crescimento muscular. Ele ajuda a garantir que os tijolos de proteína que consumimos são utilizados da forma mais eficiente possível. Não se trata de beber azeite, claro, mas de o usar generosamente e da forma correta. Use-o para temperar as suas saladas e legumes cozidos, regue a sua posta de bacalhau ou o seu peixe grelhado, adicione um fio na sua sopa no final. Prefira-o sempre em cru ou para cozinhar a baixas temperaturas para preservar ao máximo as suas propriedades. É uma mudança tão simples. Em vez de usar outras gorduras para cozinhar, faça do azeite a sua gordura de eleição. Então, vamos juntar todas as peças deste puzzle. Imagine o seu prato ideal. No centro tem a sua fonte de proteína de alta qualidade. Os tijolos, talvez umas lulas grelhadas, um bife de peru ou uma omelete de cogumelos. A acompanhar, tem uma abundância de vegetais coloridos, de folhas verdes escuras, que lhe fornecem o magnésio e outras vitaminas. Talvez tenha umas batatas doces assadas, que dão energia de libertação lenta. E tudo isto está generosamente regado com um bom fio de azeite virgem extra, o protetor anti-inflamatório. Ao seu lado, um copo de água para manter tudo a funcionar suavemente. E talvez durante o dia tenha apanhado um pouco de sol e comido um iogurte ou um punhado de amêndoas ao lanche. Vê como tudo se encaixa? Não se trata de uma dieta restritiva ou de comer alimentos estranhos. Trata-se de regressar à base da nossa alimentação, a dieta mediterrânica, com um foco consciente nas necessidades dos nossos músculos. Lembre-se, o mais importante é a consistência, não a perfeição. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro.
Comece com uma pequena alteração. Talvez esta semana o seu desafio seja garantir que come proteína em todas as refeições. Para a semana, pode focar-se em beber mais água. Pequenos passos, dados todos os dias, levam a resultados enormes a longo prazo. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou talvez tenha uma receita de família, rica e saborosa, que queira partilhar conosco nos comentários abaixo? Vamos criar uma comunidade de partilha de conhecimento e de apoio. Se achou este vídeo útil e se ele o inspirou a fazer uma pequena mudança positiva, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida longa, saudável e cheia de energia. Nunca é tarde demais para investir na sua força, na sua saúde e na sua independência. O seu corpo é o seu companheiro para a vida inteira. Trate-o com o carinho e os nutrientes que ele merece. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.